Canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, em todos os estados, você encontra uma loja da CPAD. É ali que você compra livros, bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria, a loja da CPAD está num novo endereço, na rua João Tobias 360, ali na estação Belém do metrô, no bairro do Belenzinho, ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali você procura o pastor Jefferson, Moisés, a irmã Berenice, toda a sua equipe para adquirir a sua Bíblia, o seu comentário bíblico. Sugiro a Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha singela opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Também a Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho muito acessível, o texto flui melhor, também é muito boa. E a livraria da associação, ali no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali você procura o Alex e o pastor Silas e a sua equipe. Ali também você tem material evangélico para a sua edificação espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Tá bom? Se você quiser também enviar o seu Pix, como outras pessoas estão fazendo, já agradeço aqueles que estão fazendo isso. Deus abençoe poderosamente. O nosso canal é carente da sua contribuição. A chave Pix é o número do celular que fica aqui embaixo, 989-156905. O DDD é 11. Se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, entra no nosso e-mail albruno@yahoo.com.br. Eu vou soletrar albruno@yahoo.com.br. Venha ser nosso patrocinador. Nós precisamos muito, estamos orando a Deus para enviar patrocinadores aqui para o nosso canal. Almejamos alcançar o Brasil e o mundo com a palavra de Deus. Quero agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem sido nosso parceiro, tem nos cedido esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Francileide, sua esposa, sua filhinha Esther, toda a sua vida, todo o seu ministério e toda a sua família. Agradecer também nosso irmão Josué, marido da sua esposa, irmã Marilene, que tem sido também um parceiro aqui conosco, Josué. Deus te abençoe e te guarde. Minha esposa Raquel, meus filhos, Bianca e Gabriel, pastor Fernando, irmã Carmina, Ismaías. Deus abençoe a todos que estão cooperando aqui conosco no canal do professor Álvaro Bruno. Eu não tenho palavras, somente Deus pode recompensá-los. Não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é importante, se inscreva no canal, deixe algum comentário, incentive seus amigos e contatos a se inscreverem no nosso canal, evangelize pessoas com essas videoaulas, isso é muito importante. Hoje o assunto é muito importante, a lição 11 do dia 15 de setembro de 2024, o tema é o Apocalipse e o juízo final. Aproveita essa oportunidade para evangelizar. Isso é muito importante. Vamos lá? O Apocalipse e o julgamento final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, verso 11, a leitura bíblica em classe. Está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença
fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quais são os objetivos desta lição, juvenis? Primeiro, explicar o que é o julgamento final. Segundo objetivo, mostrar os objetivos de tal juízo final, por quê? E por último, explicar os fundamentos do juízo final, baseado em que as pessoas serão julgadas. O julgamento final. Nessa lição estudaremos a impressionante revelação do julgamento final. Todos que já habitaram na terra comparecerão diante de Deus. Quando falamos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é o julgamento final? Trata-se do último julgamento da história humana, no qual todos estarão na presença do juiz supremo, juiz dos juízes. E os que rejeitaram Jesus, o grande advogado, sem direito de defesa. Apocalipse 20, verso 12. As pessoas que rejeitaram a Jesus, elas estarão lá sem direito à defesa. Na verdade, sem o seu defensor, que seria Jesus. Estes serão ressuscitados para a condenação e para a segunda morte. Apocalipse 20, verso 13. Eles vão ressuscitar para uma segunda morte que será eterna. Será um momento de pavor e desespero para todos que não têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Então, quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai entrar em desespero. Acerca do julgamento final, João começa narrando a visão de um grande trono branco. Vejamos o que essa revelação significa. Primeiro, o grande trono. O Senhor se assenta em um alto e sublime trono, porque ele é o Rei dos Reis, Isaías 6:1. Justiça e juízo são a base desse trono. Então, a justiça e o juízo perfeito está em Deus. Assim, o justo juiz julgará toda a humanidade. Então, todos os seres humanos que morreram sem Cristo passará pelo juízo final. Um trono branco. O que significa isso? A cor branca revela pureza, santidade, triunfo e o perfeito juízo de Deus. Deus é o juiz perfeito, que se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmo 47, verso 8. Então veja por que ele é branco. Só alguém perfeito, essencialmente santo, poderia exercer tal juízo. Só Deus, que é santo, totalmente santo, é que tem condições de exercer esse juízo. O justo juiz. Jesus Cristo é quem estará assentado no grande trono branco. Sabe por quê? Pois o Pai deu-lhe o poder de julgar os vivos e os mortos. Está lá em João 5, 22 e 27. Deus julgará a humanidade através de Jesus. Vamos ver isso na Bíblia? Eu vou ler na linguagem de hoje, João 5 e 22, Novo Testamento.
João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 27. Eu estou lendo na linguagem de hoje. 22. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Versículo 27. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Então a autoridade foi dada a Jesus. Atos 10, 42. Vejamos, por gentileza. Atos 10, 42. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então é Jesus que vai julgar. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. No Antigo Testamento, o juízo final é anunciado desde o Antigo Testamento. Daniel profetizou: naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, é importante eu e você termos o nome escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o próprio Jesus afirmou que ele será o protagonista deste julgamento, ele será o juiz. O Pai Celestial deu ao seu Filho esta autoridade, então Jesus será o juiz. Jesus virá em glória para julgar. Pedro disse que Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Paulo declarou que Jesus irá julgar o mundo e o apóstolo João viu Jesus pronto para julgar, no capítulo 20 lá de Apocalipse. Então, Jesus é o justo juiz, é ele que julgará, foi dado a ele este poder. Os objetivos do julgamento final, isso aqui é o que interessa muita gente. Todo julgamento possui objetivos. Com o juízo final não seria diferente. Por que julgamento? Por que vai ter um julgamento final? Primeiro, para revelar a perfeita justiça de Deus. Nós, seres humanos, estamos tão acostumados com injustiças que nós nem conseguimos pensar o que é juízo perfeito, né? Causa, justiça perfeita. O Senhor é perfeitamente justo e a sua perfeição se revela em atos de justiça. Tem várias referências aí para o professor e o aluno da IBD lerem. Por isso, toda impiedade e injustiça praticadas terão a devida condenação. Nada ficará impune. Número 2, os objetivos do juízo final: declarar a sentença de cada um. Todos temos a escolha de receber ou rejeitar a Cristo. Todo ser humano tem esse direito, ou aceita a Cristo ou rejeita a Cristo. É o que conhecemos como livre-arbítrio. Nós entendemos, dentro da nossa teologia pentecostal, nós entendemos que o ser humano, ele está no pleno exercício do livre-arbítrio. Ele tem o poder da escolha. É isso que nós entendemos. Respeitamos outras visões. Todos os que rejeitarem a sua salvação, vivendo no pecado, serão condenados no dia do juízo. E aí tem umas referências aí. Eles ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo, né, e seus demônios, onde passarão a eternidade separados de Deus. Esta é a segunda morte. As pessoas que rejeitaram a Cristo
e viveram mergulhados durante a vida no pecado, eles serão castigados no juízo final. Não podemos esquecer dos falsos cristãos, para quem Jesus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Mas fique atento, o julgamento dos salvos, dos que foram arrebatados, não é esse, pois ocorrerá logo após o arrebatamento, no tribunal de Cristo. Ali seremos recompensados por nossa fidelidade ao Senhor. Ou perderemos galardão, né, se formos infiéis ao Senhor. Então, nós, os salvos que forem arrebatados, entendemos que não passaremos pelo juízo do trono branco, do julgamento final. Nós entendemos assim. A destruição dos anjos caídos. No dia do juízo final, os anjos caídos possuem seu destino definido. Qual é o destino dos anjos caídos? Lago de fogo, onde estará a trindade do mal, acabamos de mencionar, lançada antes do julgamento final. Então ali a trindade maligna já estará no lago de fogo. Depois é que vem aí o tribunal, o tribunal do juízo final. O anticristo e o falso profeta irão logo após a guerra do Armagedon, logo depois da grande tribulação, né, o falso profeta e o anticristo já vão ser lançados direto no lago de fogo e enxofre. Cerca de 1000 anos depois, Satanás também irá para lá, porque ele ficará preso durante 1000 anos. Dessa forma, o mal será banido para todo o sempre. O mal será extirpado, né, da terra. Os fundamentos do juízo final. O que fundamenta esse juízo? O ato de julgar alguém para condenar ou absorver não é uma tarefa fácil. A gente sabe que juiz tem um trabalhão. Existem regras e fundamentos a serem seguidos para que a justiça seja exercida. Então, não é bagunçado o negócio. Tem regras, tem fundamentos, tem princípios. Na palavra de Deus encontramos os fundamentos do juízo final. Quais são os fundamentos do juízo final? Baseado em que haverá esse julgamento? Primeiro, o próprio Deus. O Senhor é essencialmente santo e justo. Por isso, ele não tolera o pecado e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Cada pessoa vai dar conta de si mesmo, daquilo que faz. Pela sua perfeita justiça, todos serão recompensados de acordo com as próprias obras. Então, a obra de cada um vai revelar o caráter de cada um. Assim também será no juízo final. Então, o próprio Deus, ele é o fundamento do juízo final. Segundo, a palavra de Deus é um outro fundamento. A Bíblia garante um julgamento justo e perfeito, no qual os ímpios não subsistirão. Salmo capítulo 1, versículo 5. Jesus declarou: a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João 12:48. Então, é as palavras de Jesus que vão ser a base do juízo. Isso significa que quem desprezou a palavra do Senhor será condenado. Quem não creu, quem não recebeu, quem não aceitou, quem não praticou, no juízo final, né, rejeitou a palavra, será condenado. A consciência humana. A Bíblia não fala claramente sobre o que acontecerá a quem nunca ouviu falar de Jesus. Aí estamos falando das tribos remotas da terra, povos ainda não descobertos na terra, enfim, pessoas que nunca chegaram a conhecer Jesus. Mas indica que a consciência é um fundamento importante. O ser humano,
mesmo sem saber a palavra de Deus, ela tem uma consciência, ela sabe os conceitos de certo e errado. Através dela, então, o ser humano é capaz de avaliar suas condutas e ações. O próprio ser humano, ele tem poder para julgar, né, se está certo ou se está errado aquilo que ele está fazendo. Se estão certas ou erradas, ainda que não conheçam a palavra. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarou que as suas obras também serão julgadas pelo Senhor. Vamos ver Romanos 2, de 14 a 16, é um texto muito interessante. Toda a Bíblia é interessante, né? Mas tem uns textos que saltam aos olhos. Romanos capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, a consciência humana, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então, a consciência do ser humano, do certo e do errado, isso já está lá dentro de cada ser humano. Mesmo que não conheça a Bíblia, mesmo que não conheça a Torá, mesmo que não conheçam as leis escritas de Deus, mas lá na sua consciência elas têm esse registro de saber o que é certo e saber o que é errado. Então elas serão julgadas pela sua própria consciência. Deus as julgará pelo que elas fizeram de certo e de errado, de acordo com a consciência que elas têm. Então vimos aí nessa lição número 11, do dia 15 de setembro de 2024, sobre o Apocalipse e o julgamento final. Vimos o que é o julgamento final, vimos o grande trono, o trono branco, o que é o trono branco, o justo juiz, vimos os objetivos do juízo final, por que tem que ter esse juízo final, e vimos aí os fundamentos do juízo final. Na conclusão, ele diz assim: vivemos um momento de profunda relativização do pecado, inversão de valores, o certo agora ficou errado, o que era errado virou certo. Vimos aí a manipulação política e ideológica dos mais fracos, né, os políticos dominando e corrompendo os fracos, uma corrupção e esfriamento do amor de muitas pessoas desistindo do evangelho, muitas pessoas esfriando na fé, muitas pessoas em desamor. Tudo isso, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas. Isso não é só no mundão, dentro das igrejas também, principalmente. Então veja quão grande é a necessidade e a responsabilidade do seu chamado, de ensinar a palavra de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade. Há uma geração de juvenis carentes do real alicerce que é Jesus Cristo. Então, ao estudar o juízo final, nós observamos o quê? A soberania de Deus, observamos a onisciência de Deus, Deus sabe tudo, e observamos o amor infinito de Deus, a misericórdia de Deus para com os seres humanos. Deus enviou o seu único Filho a fim de nos salvar da condenação eterna. Então há uma condenação eterna. Sem Cristo, todos nós padeceríamos. Por isso, devemos, e você também aproveite a oportunidade e responsabilidade que você tem hoje de anunciar e de viver de modo digno de tão grande salvação. O nosso lugar não é o lago de fogo.
mas o nosso lugar é no céu, junto ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desta maneira, nós terminamos a lição número 11 de Juvenis, 15 de setembro de 2024, o Apocalipse e o julgamento final. Um abraço apertado, obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sua vida e sua família, sua igreja e tudo que você é e tudo que você faz. Que Deus te abençoe muito e sempre. Te espero na próxima aula, se Deus quiser.